Então hoje vamos falar sobre panelas e técnica dietética utilizada no alimento na hora de prepará-lo, né? Então você já está ouvindo eu falar sobre diversos benefícios de você praticar o jejum intermitente, de fazer uma dieta do Mediterrâneo, né? Que é a dieta do homem do mar Mediterrâneo, de fazer uma modulação intestinal, de tirar o glúten, o laticínio, de evitar álcool, né? Tudo isso você já está me ouvindo falar faz um tempo. Mas é interessante, e é uma dúvida bem comum do pessoal de consultório, você pode estar alterando a característica físico-química do alimento dependendo da técnica dietética que você está utilizando. O que é isso? A forma de preparo, a gordura que você está usando para cozinhar e, por que não, o tipo de panela que você está utilizando para cozinhar, tá? Então, o objetivo dessa live, gente, não é dificultar a vida de vocês com mais uma informação. Pelo contrário, esses dias eu postei um vídeo meu ali, que era um pedacinho da live sobre glúten que eu fiz recentemente, e aí uma pessoa comentou assim, você sabia que você tá tirando o trabalho, o meio de sobrevivência de quem vende pão? A pessoa comentou isso no meu vídeo. E assim, não é essa a intenção, né? A intenção é propagar informação de qualidade e aí, a partir disso, você escolhe o que faz com essa informação. Porque o primeiro passo para a mudança é você entender o porquê das coisas, você entender a necessidade, o que é bom, o que não é, o que é ruim, o que faz bem, o que faz mal. E aí, a partir disso, essa semente da dúvida ou da informação vai crescendo e aí, com o tempo, você vai partindo para a ação, você vai realmente executando o que está sendo falado, né? Então, a ideia é justamente essa, tá? Favorecer nesse sentido. E aí, vocês podem ir perguntando durante a live, tá? Não precisa esperar para perguntar só no final, porque se encaixar no tema que eu tô falando, eu posso ir respondendo durante a live, beleza? Então, qual que é o principal problema das panelas? É a nossa contaminação, né? Contaminação do nosso corpo, a ingestão de metais tóxicos, né? Esse é o grande problema da panela. E aí, gente, não é frescura, né? Porque o problema é que a gente está em contato constante a diversos contaminantes no dia a dia, né? É maquiagem, que é rica em chumbo, é alumínio, que tem no desodorante, é poluição eletromagnética, é poluição ambiental e é poluição da panela que você está ingerindo, que você está cozinhando, tá? Então, é pequena, é de baixo grau, é um pouquinho, mas ela é constante todos os dias da sua vida, né? Então, você vai se expondo a essas situações constantemente na sua vida e esses metais vão se acumulando. E aí você pode falar, Thales, eu já fiz exame de sangue, de alumínio, de chumbo, de cádmio e deu normal. Mas o que acontece? Esses exames de sangue de laboratório, eles mostram o metal que está circulando no seu sangue. É uma avaliação do metal sérico. E o grande parte do metal, ele se armazena dentro das nossas células e do nosso tecido de gordura. Então, quando você mede e dá normal, isso quer dizer que não tem grande quantidade daquele metal circulando na sua corrente sanguínea, mas não quer dizer que você não tem metal, porque todos nós temos um pouco de metal. É impossível a gente zerar, reduzir a exposição, né? A gente tenta, o objetivo é diminuir a quantidade, mas não tem como a gente se isentar dessa exposição, tá? Então, a maior quantidade de metal fica dentro das nossas células e no nosso tecido de gordura. Então, por isso que também é importante quando a pessoa vai emagrecendo, ela ter uma alimentação equilibrada, ter um fígado bom, limpinho, né? Porque essa gordura que estava armazenada vai sendo liberada para a corrente sanguínea e se você tiver metal, esse metal vai ser liberado e aí você vai se intoxicando com ele ainda mais, tá?
Então vai se armazenando nas nossas células, na célula muscular, nas células cerebrais, nas células do fígado, do rim. Então esses metais se armazenam lá, tá? E qual que é o problema? São substâncias que não são naturais ao nosso corpo, né? Então sempre quando essas substâncias que o nosso corpo não reconhece como natural, ele vai atacar, ele vai ativar os anticorpos que são as nossas células de defesa, né? Assim como chega, vocês viram falando sobre adoçantes, né? Quando chega um adoçante, quando chega um açúcar refinado, glúten, tudo isso vai ativar a cascata de anticorpos. E é justamente isso que a gente não quer quando você tem uma doença autoimune, né? Então, imagina, é o tempo inteiro chegando gatilhos, né, substâncias que exigem do seu sistema imunológico estar trabalhando o tempo inteiro. É metal pesado, é alimento mal digerido, é alimento que não é alimento, é medicamento, é parasita, é vírus, é poluição, né? Então são vários agentes que estão agindo contra o nosso corpo. Então imagine se todo dia você está comendo comida de uma panela que não é boa, né? Além do alimento que não é bom. Tá? Então, não basta o alimento ser bom, você precisa fazer com que ele continue bom no decorrer do processo, tá? E as panelas é uma forma de fazer isso. Ali eu fiz uma enquete com vocês ali sobre que tipos de panela vocês usam, né? Que tipos de panela que você tem em casa e, na opinião de vocês, qual que é a melhor panela para se cozinhar, tá? Fala aí pra mim, comenta aí pra mim, o que vocês acham? Qual tipo de panela é o melhor tipo de panela que existe? O que vocês acham? É panela de vidro, é de inox, é o teflon, é o cerâmica? Qual que é a melhor na opinião de vocês? Cleus, esses dias comprou a de pedra-sabão, né? Foi de pedra-sabão que você comprou ou de... Cris falou que é de cerâmica, é a melhor. Será que é de cerâmica é melhor? Gente, tudo que eu vou falar... Aço cirúrgico, a Dani falou aço cirúrgico. Tudo que eu vou falar aqui... fazer essa live sobre panela exigiu bastante pesquisa, tá? Porque talvez você... Depois que você sair daqui, você vá pesquisar e você vai encontrar informações divergentes sobre isso. Porque é um tema divergente falar sobre isso. Porque também depende um pouco da marca de cada panela, tá? Então, eu não vou falar só sobre qual é a melhor, mas eu vou falar, caso você não tenha a melhor, a ideal, o que você vai fazer para diminuir o problema de uma panela que não é tão boa. Como que você pode reduzir o nível de liberação do metal da panela para o alimento, tá? Porque tem coisas que favorecem a saída desse metal que está na panela para o alimento. Primeiro, o que favorece muito é a temperatura. Então, se você é acostumado a cozinhar no fogo alto, você está favorecendo a saída desse metal da panela para o alimento. Então, isso é muito importante, gente. A gente precisa se policiar e ter essa paciência na hora de cozinhar mesmo, porque isso é uma coisa que eu falo por mim, eu me policio diariamente quando eu vou cozinhar, para ter paciência e cozinhar com fogo baixo, porque essa alta temperatura vai fazer liberar o metal da panela, tá? Segundo, o tipo de utensílio que você usa. Então, imagine você tá ali com uma panela, seja do que for, e você tá usando uma colher de aço, de inox, que seja. Então, você tá friccionando a panela, o utensílio com a panela. Então, essa raspagem, essa fricção que você tá fazendo, tá potencializando a saída do metal para a panela. Então, isso é uma coisa muito importante. Utilizar um utensílio que não agrida a panela, seja ela qual for, tá? Então, utilizar utensílios... Já se falou muito mal da madeira, tá, gente? Na indústria, a gente fala bem mal da madeira por ser algo que permite a entrada de resíduos alimentares, de ser um ambiente para proliferação bacteriana.
Mas a madeira, se você comprar uma colher boa de madeira, não guardar lá na gaveta, deixá-la secar ao natural, de preferência próxima ao sol, e quando ela estiver velhinha você descartar, né, aos primeiros sinais de ranhura você descartar, você vai ter um bom instrumento para mexer ali, para utilizar na sua panela, porque essa fricção aumenta muito a saída do metal da panela para o alimento. E terceiro é alimentos ácidos. Então, se você temperou sua carne com limão ou utilizou um molho de tomate, por exemplo, que é ácido, né? Você está potencializando a liberação do metal da panela. Tá? Então, temperatura, alimentos ácidos e a colher que você está utilizando para mexer potencializa muito a saída do metal para o alimento. Então, pensa nisso, começa a se policiar. E aí, qual que é a melhor panela para usar? Eu fiz uma lista enorme de tudo que existe de material de panela aqui. E tem dois que eu tenho certeza que você já sabe que é ruim, que todo mundo fala que é ruim, que é os campeões de panela ruim, que é o alumínio e o teflon. Então, o alumínio em si já é o próprio metal pesado. Então, você, ao usar constantemente essa panela, você vai liberando uma pequena quantidade, porém constante. Se você cozinha com fogo alto, se você utiliza uma colher que não é boa, se você utiliza alimentos ácidos, você vai piorar isso ainda mais. E o teflon, né, que também é uma substância terrível. Né? Então, às vezes a de teflon ela é de alumínio revestida com teflon. Nos meus stories até hoje eu postei sobre um filme. É um filme sensacional, eu ainda não vi, mas só do trailer tem atores sensacionais. É a minha programação pro final de semana assistir esse filme, que ele fala sobre a empresa que criou o teflon e como que ela intoxicou uma cidade inteira com o teflon. Lógico que aí foi com níveis altíssimos dessa substância, né? Não foi simplesmente com a utilização nas panelas, mas na própria água. Então, programação aí pro final de semana, nos meus stories tem o nome do filme, porque eu já esqueci qual que é, tá? Então, essas duas são as piores, né? Todo mundo já sabe que são as piores. E aí a gente tem a de cobre, panela de cobre. Alguém aí usa panela de cobre? Tão bonito, né? Cobre é um metal bonito visualmente, né? E caro também. O cobre, a gente necessita do cobre, tá? Ele é um mineral que a gente também pode ingerir, só que em grande quantidade ele acaba sendo tóxico, causando uma intoxicação pelo excesso. Então, se você cozinha todo dia numa panela de cobre, você está constantemente liberando o cobre na sua comida e talvez causando uma intoxicação. Assim como as panelas de ferro. Panela de ferro, ela é boa, mas ela está liberando ferro na sua comida. E se você tem um excesso de ferro, uma ferritina elevada, por exemplo, você está potencializando ainda mais, você está aumentando suas reservas, o seu estoque de ferro. Tá? Então, se você tem uma hemocromatose, por exemplo, uma ferritina elevada, que indica um estoque de ferro alto, um processo inflamatório que está acontecendo aí em alguma parte do seu corpo, não é ideal você consumir comida que foi feita na panela de ferro. Tá? Então, você pode mesclar, né? Fazer a utilização não constante, não de dia a dia, através dessa panela, tá? E aí a de ferro, o que acontece? Que a de cobre, às vezes ela tem um revestimento, e isso acontece muito com as panelas de cerâmica. Às vezes as pessoas compram panela de cerâmica achando que é de cerâmica, mas ela tem apenas um revestimento cerâmico. Vocês aí que falaram de panela de cerâmica, você sabe se a sua panela é de cerâmica ou se ela é revestida com cerâmica? Você já se questionou isso? Você já olhou se ela é 100% cerâmica? Eu falo porque eu já comprei achando que era e não era, há muito tempo atrás. Eu comprei achando que era uma panela de cerâmica, que era a melhor opção que tinha, e na verdade ela era revestida com cerâmica. Então, a panela que é revestida com cerâmica, ela pode ter o seu interior de alumínio, ou conter cádmio, níquel, que são substâncias utilizadas nesse revestimento.
e que são tóxicos a nós, então são interessantes, tá? Então, olhar muito bem. A panela que é de cerâmica, ela tem uma característica bem diferente. É como aquela, se você tem assadeira de cerâmica, isso já é bem mais comum. Você vai ver, é aquele material, é um material até bem sensível. A Cleusa falou aí, ó, a minha é revestida, uma porcaria. É, porque aquele revestimento, quando você aquece, se você utiliza uma alta temperatura, ou se você dá um choque térmico na panela, ou dependendo da colher que você usa, você vai tirando o revestimento, né? Então ela pode formar pequenas fissuras que podem até ser invisíveis, né, para você, para o seu olho, e aí você está em contato com o alumínio que está embaixo, ou substâncias, ou níquel, ou qualquer outra substância, qualquer outro metal, tá? Então o problema do revestimento é esse. Ela é sensível, é uma camada muito fina e você acaba tendo contato com o realmente do que a panela é feita. Então a de cerâmica mesmo é como se fosse aquelas assadeiras que bastante gente tem, né? Daquele material. Então você vê que é diferente e ela é até muito sensível, né? É frágil, assim. Não é frágil, mas é uma panela que você tem que cuidar quando você lava, você não vai pôr no escorredor de qualquer jeito, né? Porque ela pode quebrar, tá? E a de cerâmica seria uma boa opção, mas a gente, quando comprar, tem que ver também se a tinta utilizada para pintar a panela não é cheia de metal, porque isso você vai ficar liberando na comida, tá? Então, a revestimento cerâmica não é interessante. A de cerâmica é uma boa opção, desde que você saiba qual você está comprando para essa tinta não sair no alimento, tá? E a maioria das que a gente vê é revestimento cerâmico e não cerâmica. Aí a gente tem as de vidro, que acaba sendo uma opção boa, porque não libera também, né? Mas é meio ruim de cozinhar nelas, né? Ela acaba não sendo tão boa para cozinhar. As de inox, dependendo da marca, assim como a cerâmica, também pode conter metais ali no revestimento dela, tá? Ela pode ser por cima inox, mas ser o interior de alumínio. E aí, lembra, vai fazer toda a diferença a temperatura que você utiliza, a colher que você utiliza para mexer e o que você está cozinhando, tá? Lembra sempre disso. Então, quanto mais velha for essa panela e mal cuidada ela for, pior ela vai ser, porque ela vai estar liberando ainda mais esse revestimento, esse interior dela. De ferro é interessante, mas lembra que eu falei que o problema é quando você tem excesso de ferro no organismo, e só fazendo o exame de sangue para saber, tá? Mas é bacana de utilizar. Alguém aí usa panela de ferro? De ferro a gente vê bastante em restaurante mineiro, né? Que aí ela conserva bastante a temperatura. Agora no inverno é bacana utilizar de ferro porque ela fica, né? Ela conserva bem a temperatura. Demora para esquentar, mas demora para esfriar também. E a de pedra-sabão, mesma coisa. Vocês já viram de pedra-sabão? Tem uma amiga minha aqui, a Caô, eu acho que ela não tá aqui na live. Ela só cozinha com essa panela. É sensacional. E a comida dela é muito boa, é muito boa. E a mesa dela é sempre linda, assim, sempre com as panelinhas na mesa e uma mesa muito bem posta. As de pedra-sabão. E aí tem a must da must, que são as panelas de aço cirúrgico. Essa seria a opção número 1 para você utilizar, que é esse material, aço cirúrgico, que é diferente do aço inox, do inoxidável, que é o inox, tá? Já não é tão comum, tem uma marca famosa, que eu não vou falar aqui qual é, que revende essas panelas. São panelas com valor bem mais alto, né? Com certeza. Mas se você pensar que ela tem uma durabilidade de 50 anos, se você dividir por dias da sua vida, você vai ver que o investimento é muito baixo, tá? Então é aquela panela que você
Pode ter assim, você vai falar quando você fizer bodas de ouro, você vai falar para o seu neto que foi a panela do seu casamento, porque ela vai estar intacta. E aí não tem perigo, você não precisa saber cozinhar, você pode ter empregado que não cuida das coisas e lava de qualquer jeito e não cuida, que ela não quebra, ela não vai se alterar, mesmo que você não cuide muito dela, não vai riscar, essas coisas assim, tá? Essa é a sensacional. Neuza tem? Belo investimento, Neuza, parabéns! E aí a gente entra naquele aspecto, né, do que é importante para cada um de nós, o que é investimento, a concepção de caro que cada um de nós temos, né? Porque às vezes, eu vejo muito isso, né? Às vezes a pessoa tem um celular, paga 8 mil reais ou 10 mil reais no celular, existe celular desse preço, né? Ou tô errada? Mas não paga isso num jogo de panelas dessa marca que custa esse valor. Sendo que essa panela vai durar 50 anos e não vai estar te contaminando. E no longo prazo vai ser um excelente investimento, né? Então, é complicado a gente falar para a pessoa o que é barato, o que é caro e como ela utiliza o dinheiro dela, né? Isso é muito pessoal. Como que a gente gasta, vamos dizer, o nosso dinheiro são coisas que a gente valoriza, né? Então, esse valor, ele é inerente de cada um. Então, tem gente que valoriza ter um celular desse preço, tem gente que valoriza utilizar com outras coisas, tem gente que gosta de ter um carro novo, tem gente que já não liga para o carro, que valoriza mais ter uma casa boa, tem gente que pensa a longo prazo que gostaria de ter uma casa própria, tem gente que já acha besteira, que não liga, prefere investir em outras coisas. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que casa e gasta muito dinheiro no casamento, mas para ela isso é importante. Então, não tem como a gente julgar o que cada um valoriza. Isso é fato, né? Nós temos valores diferentes e cada um deve utilizar a sua grana na forma como lhe convém, como você acha que é importante para você. Mas comece a pensar, coloca isso, né? Será que o que eu investiria numa panela vale a pena? Que às vezes eu tô usando o meu dinheiro com outras coisas que não são interessantes para mim, tá? E lógico, vai ter gente que realmente não tem condição nenhuma de investir numa panela dessa, outro setor, né? E aí, quem não tem condição nenhuma de investir numa panela dessa, o que a gente pode fazer? Você pode ter a sua panela ali mais em conta, mas cozinhar com fogo baixo, mas usar uma espátula, algo que não vai friccionar ali o alimento, né? Você vai cuidar dessa panela, não vai colocar uma em cima da outra na hora de guardar, vai guardá-las bonitinho com tampa, tudo separadinho, né? Você vai cuidar dessa panela para que esse revestimento não perca e exponha o interior dela, tá? Se você tem uma panela, por exemplo, de cerâmica revestida, ou de cobre revestido, tá? Ou de ferro revestido com outra substância, tá? Então, o importante é você cuidar daí dessa panela. Mas comecem a pensar no investimento a longo prazo, tá? Que você dividir esses 10 mil reais por 50 anos, vai sair baratinho. E assim como os potinhos de vidro, né? Eu venho falando aqui o problema da gente utilizar plástico, né? Que vai liberar o bisfenol A quando você congela, quando você coloca água com gordura, quando você esquenta. E aí eu falei pra vocês, né? Vai pegando, compra um de vidro. Quando você for ao mercado ou uma loja novamente, compra mais um. Vai trocando aos pouquinhos. Quando você vê, você tá com vários potinhos de vidro ali, em vez de estar com aquele monte de plástico. Tá? E assim com as panelas, de repente você pode fazer assim também. Não precisa comprar um jogo de panela. Compra uma panela, vai trocando. Aí daqui a um tempo, a hora que você terminar de pagar essa panela, você compra outra, né? Você pode fazer dessa maneira, tá? Vai comprando aos poucos, se você julgar importante para você fazer esse investimento, tá bom? Então, assim, qual que é a mais top? Pra gente recapitular. Mais top é a de aço cirúrgico. Opções
que não são tóxicas, que não vão liberar substâncias tóxicas. A de pedra-sabão. Ah, não falei da de barro. A de barro, a de ferro, dependendo se você tem ferritina alta ou não, é uma boa opção, tá? Que são bem essas pesadonas, né? Bem de vó mesmo. Tem que ter força para cozinhar com elas. Aí, a de cerâmica tá no meio do caminho, dependendo da tintura que é utilizada nela, dependendo da marca. E aí, as piores de toda. Alumínio, teflon e a de cobre, tá? Essas são as piores. Então, as pesadonas... Ah, é uma forma interessante de avaliar o peso da panela, é uma forma de você ver se ela é boa ou não. As pesadas geralmente são boas, tá? Beleza? E aí, Thales, beleza, eu tô aqui cuidando das minhas panelas, eu tô ouvindo o que você tá falando, eu vou trocar minhas panelas aos pouquinhos, vou fazer esse investimento, ou pelo menos nesse momento, vou cuidar das minhas panelas, para que eu não tenha uma panela velha, toda amassada, riscada, que vai ser mais intoxicante ainda. Eu vou cozinhar no fogo baixo, não vou passar ela com colher de aço para riscar ela. Mas e aí, que tipo de gordura eu utilizo e que tipo de aquecimento vai ser negativo para minha vida? Porque aqui a gente tá falando, beleza, você tá utilizando um alimento bom. Só que dependendo da forma como você utiliza, como você cocciona, você tá alterando a característica físico-química do alimento. E essa também é uma dúvida bem constante no consultório. A gente tem uma substância chamada acroleína, que ela tá presente principalmente nas gorduras e que ela se cria quando existe a impregnação de uma alta temperatura nessas fontes de gordura. Então, por exemplo, você pegou uma carne, né, que tem gordura ali, e você colocou na air fryer, por exemplo. E não é só na air fryer, ou você colocou no forno, ou colocou na sua frigideira, seja no micro-ondas, seja qual for o aparelho que você está utilizando, o utensílio que você for, mas você coloca sempre no fogo alto. Você está passando de 120 graus, você está já produzindo essa substância chamada acroleína no alimento, tá? Então, mais uma vez, além de liberar metais da panela, você também está criando substâncias no alimento, modificando a característica físico-química dele devido à alta temperatura. E aí nas frituras não tem jeito, porque você fritar um alimento sob imersão é impossível, você não consegue fritar nada a menos de 120 graus. É impossível você conseguir fritar algo. Então a fritura em si, ela já favorece, já é criada essa substância, independente da gordura que você utilizar, tá? Então, se você utilizar óleo de coco para fritar, você também vai produzir essa substância, porque a temperatura transforma essa gordura, cria essa substância, tá? Air fryer, fritadeira elétrica, tá? Fritadeira elétrica, qual que é o problema? Se você olhar, se você tiver, você vai ver lá que tem um regulador de temperatura na sua fritadeira elétrica. Quem que usa aí? Todo mundo usa. Quem que usa aí, coloca aí, eu uso, não é errado, eu também tenho, tá? Também tenho fritadeira elétrica. Ela surgiu como a salvação da humanidade. Meu Deus, acabou a fritura, posso comer fritura sem ter problema de ingerir fritura. A fritadeira elétrica veio com essa proposta. Porém, não é bem assim, porque se você olhar, sua temperatura da sua fritadeira elétrica tá em 200 graus, tá no máximo. Então, se você regular a sua temperatura para menos de 120, tudo bem, tá? Então, você vai ver muita gente falando mal da fritadeira, mas é por conta da temperatura. Então, se você regular para 120, tá ok. Mas aí você vai ver que demora uma eternidade. Demora muito mesmo.
E aí a agilidade pelo qual a fritadeira está sendo utilizada acaba se perdendo, que você quer agilidade. Então, se você baixa a temperatura, você perde a agilidade que você quer, tá? Então, utilizem ela de forma... Se você utilizar ela regulada, tudo bem. E aí, essa temperatura pode ser alcançada da mesma forma se você comer churrasco, na churrasqueira, no carvão, ou se você fazer na frigideira, ou se você fizer no forno. Sempre quando você passa de 120 graus, a acroleína, ela é liberada. E aí tem uma outra substância que é a acrilamida. A acrilamida ela é produzida quando o carboidrato, aí já não é mais a gordura, quando em substâncias que tem carboidrato. Então a grande campeã é a batata frita, né? Tanto lógico, se você come a batata frita na gordura ou na fritadeira elétrica, essa substância vai ser produzida. É lógico que aí você não tem a impregnação da gordura, né? A transformação da gordura, que já eu vou falar aqui. Então, gente, mais uma vez, a ideia é cozinhar em fogo baixo. E como que você vê se essa acrilamida está sendo produzida? Simplesmente a cor do alimento. Se você faz uma torrada na torradeira, ela fica com aquele moreninho, sabe aquele moreninho que você gosta? Acrilamida. Sabe o pãozinho francês, crocantinho? Acrilamida. Batatinha frita? Acrilamida. Até mesmo a sua panquequinha de aveia super saudável pode ter acrilamida, se você cozinhar ela no fogo alto e ela formar aquela casquinha em volta. Aquela casquinha, aquele marronzinho, é o problema. Então não pode ter marronzinho, tá? E aí, mais uma vez, paciência na hora de cozinhar e tirar o alimento da cocção antes que fique marronzinho. Então isso é bem visível numa torrada ou numa panqueca que você vai fazer, tá? Acrilamida, mais que 120 graus. Beleza. E aí as gorduras, Thales, qual que é a melhor gordura para cozinhar? Coloquei lá, será que é o óleo de coco? Será que é a banha de porco? Será que é o azeite? Tem óleo de gergelim, óleo de abacate? Não vou nem mencionar aqui os óleos vegetais, que é canola, milho, girassol e soja. Esses aí é ruim demais, você não deve ter na sua casa. Porque a característica da gordura já é inflamatória por si só. Já é ruim, independente se você utiliza frio ou quente. Então esse não tenha na sua casa, esses 4. Milho, soja, canola e girassol. Milho, soja, canola e girassol, esses aí já não tenha na sua casa. Beleza, tá, eles não têm. Qual que é a melhor opção? As melhores opções são as que têm uma composição química de gordura saturada. Isso mesmo que você ouviu. As gorduras saturadas, elas são mais estáveis ao aquecimento. Então, banha de porco, óleo de coco é saturado, tá? Predominantemente saturado, né? A gente não tem só um tipo de gordura nas fontes de gordura. E aí, a manteiga, são mais estáveis ao aquecimento. Como que você sabe se você está aquecendo demais? Primeiro, panela em fogo baixo. Quando você vê uma fumaça subir da sua panela, que tem gordura, pronto, ponto de fumaça. Você regaçou com a gordura que você colocou ali, você acabou com ela, independente de qual for. Aquela fumaça que está subindo, ela é péssima. Ela se impregna no alimento e para quem respira, para quem inala essa substância, piorou. Então, por exemplo, quem trabalha em restaurante, que faz fritura o tempo inteiro, chapa, né, o tempo inteiro, essas pessoas são muito mais intoxicadas. Elas estão inalando diariamente essa substância. Elas não estão só comendo, elas estão inalando diariamente, tá? Então, subiu aquela fumaça, acabou. Então, fogo baixo, primeira opção, banha de... Aí é um pouco pessoal, você pode escolher qual que você gosta mais. Eu mesma não gosto de banha de porco, eu não como porco. Não como porco de jeito nenhum, não gosto do sabor do porco, não gosto do cheiro da banha de porco. Eu não cozinho com banho, de jeito nenhum. Mas se eu for na casa de alguém e estiver pronto ali, eu como a banha de porco, eu como. Mas eu mesma não cozinho. Então eu utilizo azeite.
tá? Você também pode utilizar azeite. O azeite é uma gordura com mais gordura monoinsaturada. Então, ela é razoavelmente estável. Você também pode utilizar. Mas aí você vai falar, Tardes, mas o azeite não pode aquecer, a gente transforma ele, isso é louco. O ideal, se você quer, você pode... O azeite que você usa para cozinhar, ele não precisa ser o melhor azeite, porque você está aquecendo ele. Então, você pode ter 2 azeites na sua casa, se você cozinha com azeite. Um mais inferior para você cozinhar, né? Não precisa ser um prensado a frio. E aí, um muito bom para você usar a frio na sua salada. Daí você está se beneficiando de toda a característica do azeite, essa composição de gorduras, tá? Só que aí, quando você for comprar esse azeite, vamos dizer, inferior, ele não pode ser misturado com outros óleos, porque eu já vi azeite sendo vendido como azeite, você olha lá na composição atrás, no rótulo tá escrito que tem óleo de milho, por exemplo, tá? Então, você compra 100% azeite no vidro escuro, tá? A claridade modifica a molécula da gordura também, mas aí você não precisa ser um extra virgem, tá? Aí você compra um azeite bom para a sua salada. E você também pode cozinhar com óleo de gergelim, com óleo de abacate, mas financeiramente não vale a pena, porque você está utilizando uma gordura mais cara. Então aí você pode utilizar o óleo de gergelim, o óleo de abacate, que são extremamente anti-inflamatórios na sua salada e não para você cozinhar o alimento, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida? Vai perguntando aí para eu responder. Opa! Pode perguntar. Ficou alguma dúvida sobre panela? Não falei de alguma panela que vocês têm dúvida. Não falei de alguma gordura que vocês têm dúvida, que você tem dúvidas sobre é interessante utilizar ou não. Então, vai perguntando aí se ficou alguma dúvida, tá? Então, vou fazer um resumão aqui. Gorduras para cozinhar. Posso cozinhar com banha de porco, posso cozinhar com óleo de coco, posso cozinhar com azeite de oliva, posso cozinhar com manteiga, desde que esteja em baixa temperatura. Panela em fogo baixo. Sempre. Para o quê? Não liberar metal da panela. E segundo, para não transformar essa gordura que você está utilizando numa gordura ruim. E também para não alterar, não produzir substâncias que estão nos carboidratos, como substâncias que estão nas gorduras, que são produzidas a partir de uma alta temperatura. Então isso é bem importante, tá, gente? Posso usar air fryer? Se você deixar menos de 120 graus, pode utilizar. Sem problema nenhum. Qual as melhores panelas? Aço cirúrgico. Panela de barro, panela de ferro, panela de pedra-sabão. Quais as que eu não devo chegar perto de jeito nenhum? Panela de alumínio, panela de teflon, panela de cobre. Aço inox, talvez, depende dela. Cerâmica, talvez, depende da marca. Invista numa panela boa. Cozinhe em fogo baixo. Pronto, isso já vai resolver muita coisa. Se você cozinha em fogo alto, se você gosta da... Geralda, qual a diferença da banha de porco do toucinho? Mesma coisa, né, Geralda? Você utilizou a banha do porco, a gordura do porco. Aquilo que tá ali é a gordura dele. Também você pode utilizar a gordura do boi, a gordura da galinha. Existem culturas que utilizam a gordura do pato, tá? Depende, né? Se você é vegetariano, por exemplo, você não vai usar... Você não vai utilizar as gorduras animais, você vai utilizar só as vegetais, tá? E aí, assim, isso vale para qualidade da gordura da própria carne, né? Porque porco é bom, a gente já desmistificou isso, né?
O ideal é você rodiziar. Se você come todos os tipos de carne, come um dia um porco, amanhã você come um boi, depois você come frango, outro dia você come peixe, outro dia você não come carne nenhuma. O ideal é a gente rodiziar. Tudo que é demais, até o que é bom, se for constante, vai ser um problema. Cris perguntou, micro-ondas pode ser usado para esquentar leite? Cris, micro-ondas é um tema polêmico também, tá? Eu não uso, eu não tenho na minha casa. E eu não recomendo você utilizar também. Eu sei que se você tá acostumada, é desafiador, você vai ficar procurando como você utilizar, esquentar, porque é prático, porque é rápido. Mas o micro-ondas, principalmente, ele altera a característica nutricional do alimento. Ele tira nutrientes do alimento. Pela característica de onda que ele tem, ele altera a característica nutricional do alimento, sem contar outras coisas aí, mas é tema para uma outra discussão, tá? Eu não utilizaria, não recomendo você utilizar também. Mas depois que você acostumar, você nem pensa que tem micro-ondas. Você vai pegar a sua panelinha para esquentar e pronto. Esquentar leite piorou, porque leite não é bom. Então você está ingerindo um alimento ruim, sendo utilizado esquentando num utensílio ruim. A gordura do bacon. A Neuza perguntou, bacon. Qual que é o problema? O bacon é um embutido, tá? Então, o problema não é a carne em si, o bacon, a parte gordurosa ali, e sim o que é utilizado para fazer com que ele se torne algo conservável, que é o sal de cura. O sal de cura é utilizado em embutidos, contém nitrito, nitrato, então não é interessante. Então, se você, por exemplo, tiver acesso a um bacon artesanal, assim como uma linguiça artesanal, de alguém que não utiliza sal de cura, beleza, você está utilizando a gordura do porco, a carne do porco ali. Né? Então, usado com moderação e com rodízio dentro da sua alimentação, sem problema. Agora, eu não costumo colocar bacon de mercado para ninguém. Já coloquei bacon numa estratégia que é a dieta cetogênica, assim, mas de forma muito rotacionada, né? Não constante. Na minha opinião, essa cultura de comer ovos com bacon diariamente, bacon de mercado, é só você... Gente, quando pega ali o bacon que você tem na sua casa ou no mercado e lê a lista de ingredientes. Lê aquilo lá. Você vai entender. Fátima, panelas esmaltadas também são ruins? Fátima, o problema é o que tem embaixo desse esmalte, né? É uma película muito fina, geralmente é de alumínio embaixo. Então, quando você aquece, essa película, com o tempo, ela vai se desgastando, vai rachando, um racho que você não vê, tá? Mas ela vai perdendo esse revestimento e vai... por isso que essas panelas são pouco duráveis do ponto de vista de qualidade que ela tem, né? Então, uma panela de teflon, uma panela, por exemplo, você vai ficar pouco tempo até ela realmente não perder nada do seu revestimento. Tá? Então, é muito fácil de perder esse revestimento. Mais alguma, gente? Fechou, então? Nenhuma pergunta mais? Deixa eu ver se ficou alguma para trás. Cleusa falou que a panela de pedra é uma musculação diária, é pesada, né? Nossa, é muito pesada. Mas é bom que já tá fazendo atividade do seu dia a dia. A de ferro, a Salete falou que vai começar a utilizar a de ferro. Deu para entender, Fátima, sobre a panela de esmalte? Sua dúvida foi sanada? Beleza, gente. Então, fico por aqui. Vou postar essa live no IGTV. Se você quiser manda clica no aviãozinho que você manda essa live para alguém, né, que você acha interessante. Mas o bacana é sempre participar ao vivo, porque quando a gente
a gente tá ao vivo, a gente se compromete a assistir, né? Então, quando a gente deixa, não, vai ficar gravado, depois eu assisto, você acaba se entretendo com outras coisas, outras tarefas do seu dia e você acaba não assistindo. Então, sempre quando tiver live ao vivo, o bacana é você vir nesse momento, né, assistir ela ao vivo mesmo, para você poder perguntar, interagir e também se comprometer a assistir, né? Porque se você deixa para depois, às vezes você acaba não vendo, né? Tá bom? Mas aí então, lembrando, todas as terças e quintas tem live ao vivo às 20 horas aqui no meu canal, aqui no meu Instagram. Tem um grupo de WhatsApp de doenças autoimune, tá? Então, quem tem autoimune, tudo isso que eu falei se aplica muito a quem tem autoimune, porque tanto esses metais pesados, né, esses metais tóxicos, quanto a produção dessas substâncias, acrilamina, acroleína, que são criadas quando existe uma alta temperatura, né, ou quando utiliza uma forma de preparo que modifica a qualidade da gordura que eu estou ingerindo, isso gera um processo inflamatório muito grande no corpo. E é tudo que uma pessoa com autoimune não quer. Tá? Então, a autoimune ocorre na fogueira da inflamação. Então, a gente não quer mais colocar fogo, gasolina, madeira nesse fogo. A gente quer apagar essa chama da inflamação. Só que se eu estou ingerindo metal pesado, se eu estou cozinhando em alta temperatura, modificando o meu alimento, não basta só eu comer um bom alimento, eu preciso que ele se mantenha bom no meu processo culinário, tá? Então, Geraldo, seu filho tem psoríase, isso aí, que bom que você está acompanhando. Não sei se ele é criança ou não, mas fala para ele entrar no grupo também. Ali é um grupo fechado, as pessoas não podem comentar, só eu que posso colocar num grupo, não é uma democracia o grupo, justamente porque para evitar, assim, que isso seja desgastante, né, porque grupos de WhatsApp consomem a nossa energia, fazem com que a gente perca tempo, né, então a ideia do grupo é simplesmente eu colocar informações ali relacionadas à autoimune, tá, então se você não se interessa por esse tema, às vezes não vai ser interessante para você entrar, tá? Então, o objetivo do grupo é propagar informações sobre estas patologias que englobam cerca de 150 doenças, que é a terceira causa de doenças crônicas não transmissíveis que a gente tem, perdendo só para câncer e doença cardíaca, tá? Ele já é adulto, mas mandei pra ele porque não mora mais comigo. Isso aí. Geraldo, é isso que você tem que fazer. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente fornece as informações, divulga isso, mas lógico, a gente não pode fazer pela pessoa, né? Então a gente dá o suporte, ó, né? Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama com um problema, a gente quer ajudar, né? Então a gente tem que ajudar, tem que falar, eu tô aqui, você pode contar comigo, o que eu puder fazer por você. Mas se a pessoa não faz, a gente também não tem que se culpar, né? Porque cada um é dono de si e é responsável pela sua vida, pelas as atitudes e todo o bônus e o ônus de você fazer ou não fazer uma escolha boa, uma boa escolha, né? Então, é isso. Lembrem-se que nosso corpo é uma máquina, a nossa máquina mais preciosa, nosso carro mais precioso, que a gente está escolhendo que tipo de combustível a gente está colocando todos os dias para dentro dele. Isso vai determinar a durabilidade e a eficiência que esse corpo tem, né? A qualidade de vida que a gente tem, né? Qual é o seu canal onde você fala do câncer? Porque eu estou com câncer. Geraldo, eu não tenho um canal sobre câncer, né? O meu objetivo agora é realmente trabalhar constantemente a questão das autoimunes. Só que tudo que eu falo aqui também se aplica a câncer, tá? Jejum, dieta low carb, tirar glúten, tirar industrializado, fazer modulação intestinal, tá? Então, para você entrar no grupo de autoimunes, é só você ir lá no meu link da bio, aqui do meu Instagram, clica, vai direcionar você direto para o grupo de WhatsApp, é bem fácil. Fechou? Um abraço para vocês,
Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima terça. Manda um aviãozinho dessa live, marca quem você quer que assista, que tenha esse conhecimento. E tamo junto, tô aí com vocês. Um abraço, ótima restinho de quinta para todo mundo, bom final de semana. Assistam um filme no final de semana. O filme que tá nos meus stories. Eu esqueci o nome, tá, gente? Desculpa, eu esqueci o nome. Mas assistam o filme. É bem bacana, é um filmão. Mas você também pode aproveitar as informações sobre o Teflon dele, tá? Sobre a indústria que criou essa substância. Fechou? Boa noite. Tchau, tchau.